aqui. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Boa noite para vocês. Sei que a aula em véspera de feriado é meio complicado, mas é o calendário que a gente tem. E como a gente está se aproximando do Enem, né, não dá para perder essas oportunidades de dar aula para vocês, porque querendo ou não a gente ainda tem um pouco de conteúdo para finalizar. Na aula de hoje, o que eu quero fazer com vocês é um apanhado de conceitos e uma revisão de mitose, meiose, né? A gente rever conceitos de DNA, entender isso para a gente entender o conteúdo de mitose, de meiose e aproveitar que a gente viu o ácido nucleico, que está fresco na cabeça de vocês, para a gente estudar também expressão gênica. E tudo isso vai ser fixado com exercício. A parte de conteúdo, sendo muito sincero, é relativamente curta. O Enem não vai cobrar de vocês conhecimentos muito específicos sobre mitose, meiose e expressão gênica. São conteúdos que são normalmente pouco cobrados, né? Eu fui pesquisar na internet o que já tinha de questão do Enem. Eu acho que deu coisa de 5 questões sobre esses 3 conteúdos inteiros. E dentre eles o que é mais cobrado é a expressão gênica. Mitose e meiose são conteúdos muito importantes para a biologia, mas são importantes num sentido mais básico, de vocês entenderem o que são esses processos, para entenderem, por exemplo, como é que uma planta se reproduz, como é que um animal se reproduz, como é que o ser humano se reproduz, né? A gente vai ver tudo isso, vou passar todos os conceitos na aula com calma, acho que o nosso tempo hoje vai dar e sobrar, mas vamos lá com tranquilidade. Então a primeira coisa que eu preciso conversar com vocês é sobre mitose. Na aula passada, a gente discutiu um pouquinho do ciclo celular. Eu apresentei para vocês quais são as etapas, né, as fases pelas quais uma célula passa na sua vida. E a gente tem lá a fase G1, a fase S, a fase G2 e a fase M. A fase M é a fase de divisão. A fase G1 é logo após uma divisão, quando ela começa a exercer suas atividades normais. Oi, Janaína, boa noite. E a gente tem a fase S, que é quando ela sintetiza DNA, ela duplica o material genético. E a gente tem a fase G2, que é quando ela confere se a duplicação foi bem feita, ela duplica os centríolos, no caso de células que têm centríolo, e ela se prepara, de uma forma geral, para se dividir. E o que é esse processo de divisão? Ele pode ser de duas formas, né? Ele pode acontecer de duas formas. Mitose, que é um processo de divisão que acontece nos organismos eucariotos, que é uma divisão celular equacional. O que isso quer dizer? Toda vez que uma célula se divide por mitose, ela produz duas células filhas iguais à célula mãe. O genoma não muda. Não muda a quantidade de DNA, não muda nada. Vão ser células idênticas. E a mitose vai ocorrer aonde? Ela ocorre em células somáticas dos organismos e em células gaméticas das plantas. Então aqui a gente tem uma especificidade que às vezes não é pontuada em alguns livros, em algumas aulas, que a gente fica achando que a meiose é o único processo para formar gameta, mas na verdade a formação de gameta ela é diferente dependendo do organismo que a gente vai estudar, tá? De uma maneira geral, a maioria dos organismos vai passar por divisões mitóticas nas suas células somáticas.
Então, o que é uma célula somática? É uma célula que não tem finalidade reprodutiva. Por exemplo, é uma célula da nossa pele, uma célula muscular, um neurônio, uma célula óssea, né, um osteoblasto, por exemplo. Todas essas são células somáticas, elas não têm uma finalidade de formar um novo indivíduo, mas elas podem ter a finalidade de formar novas células iguais. Por exemplo, células epiteliais nossas são, de uma forma geral, muito divisíveis. Elas sofrem mitose em grande parte da vida delas. Obviamente, a maior parte do tempo, né, as células não estão se dividindo, elas estão lá em G1, tranquilinhas, exercendo as funções delas. A parte em que elas estão se dividindo é a menor parte da vida delas. E aí, a gente tem que saber que planta forma gameta por mitose. E ela forma esporo por meiose. Se vocês já viram lá com o Lucas o ciclo de vida das plantas, vocês já sabem disso. Vocês sabem que para formar gameta, uma planta que você tem na sua casa, no seu jardim, na rua, uma angiosperma qualquer, ela vai formar gametas por mitose, né? Os gametas que vão se encontrar e formar uma nova planta, né? Vão formar uma semente que vai dar origem a uma nova planta. Eles são produzidos por mitose. E aí, qual que é o objetivo da mitose? É aumentar o número, né? Promover o crescimento celular em número e a manutenção entre uma divisão e a outra do número de cromossomos característico daquela espécie. É apenas isso. A mitose tem o objetivo de copiar a célula original. Você vai dividir uma célula em duas e você vai ter duas células filhas iguais. Para que isso serve? Bom, vocês já estiveram no útero da mãe de vocês e foram um embrião em algum momento. Um embrião que era um ser vivo pequenininho, com poucas células, mais simples. Vocês já foram até mesmo um zigoto em algum momento da vida de vocês. Né? Quando um óvulo se encontra com o espermatozoide e ocorre a fecundação, você tem ali a formação de uma célula específica, que é o zigoto. É uma célula que vai ser capaz de dar origem a um organismo adulto, né? Como se fosse o equivalente a uma semente de uma árvore. Se você pegar uma semente, você não tem a árvore pronta ali, mas você tem a potencialidade, você tem as informações necessárias para formar aquela árvore, se ela tiver nas condições certinhas, né? Com água, luz, nutrientes no solo, ela vai crescer, vai se desenvolver. E a gente, bem como a árvore, né, nós nos formamos enquanto organismos adultos por mitose. Várias divisões celulares vão aumentando o número de células que a gente tem no nosso corpo e vão promovendo também modificações nessas células que vão exercer funções diferentes. Uma célula muscular é muito diferente de uma célula neuronal, que é muito diferente de uma célula óssea, que é muito diferente de uma cartilagem. Enfim, acho que vocês entenderam. Cada célula vai ter funções muito específicas. E aqui, para resumir, a gente tem as etapas da mitose, né? Lembrando que a mitose está aqui. Como eu falei com vocês, a maior parte da vida das células se dá aqui em G1, né? Aqui, quando uma célula vai entrar em mitose, aí ela vai passar de G1 para S, mas muitas vezes ela não vai entrar em mitose. Se vocês olharem o tempo que gasta para fazer, né, todo o ciclo que ela não está se dividindo, a parte do ciclo que ela não se divide, dá muito mais do que a mitose, que é um evento rapidinho, acontece em 30 minutos.
E aí, aqui a gente tem a intérfase, aquela fase em que a célula não está sofrendo divisão. O que a gente tem na intérfase? O que acontece na intérfase? Ora, ela é dividida em 3 etapas. G1 a gente já sabe, a célula está exercendo suas funções normais. Na fase S, os cromossomos homólogos vão duplicar e o centríolo vai duplicar. Se ele não duplicar na fase S, ele vai duplicar na fase G2. Na fase G2, você vai ter a separação dos centríolos duplicados e você vai ter a conferência se o genoma está de fato duplicado, se está tudo certinho, se não tem nenhum erro e se pode dividir mesmo, né? Se a célula tem volume celular, tem tudo para dividir e continuar viva. Aí a gente entra na mitose. O que acontece na mitose? Se vocês repararem na figura, cada cromossomo, né, que seria aqui representando um filamento de DNA, está representado aqui por essa barrinha azul e essa barrinha vermelha. Essa estrutura aqui a gente chama de cromossomo simples. Ela é uma estrutura teórica, isso não existe na célula. A gente nunca vai ver uma coisinha parecendo uma barra de endereço na internet com uma bolinha no meio. Você não vai ver isso na célula. O que você vai ver é um emaranhado de coisas. Só que a gente faz essa representação aqui para ficar mais didático. O que é o cromossomo simples? É o DNA antes dele ser duplicado. É aquela fita dupla de DNA única que é lida na célula e utilizada para que ela exerça suas funções normalmente. Quando ocorre a duplicação, aí a gente vai ter essa estrutura aqui que é conhecida da gente como o cromossomo, né? A gente entende o cromossomo lá nos livros didáticos como essa estrutura que parece um xizinho. Isso, na verdade, não é um cromossomo só, é um cromossomo duplicado. E cada uma dessas metades aqui do cromossomo a gente chama de cromate de irmã. Por que a gente chama de cromate de irmã? Porque ela é uma cópia exata da irmã dela. Então, ó, esse braço vermelho daqui é igual a esse braço vermelho daqui, e esse braço vermelho daqui é igual a esse braço vermelho daqui. Se eu pegar essa metade aqui, ó, começando desse braço, descendo, passando aqui no centrômero e vindo para esse braço daqui, mais da esquerda, ele é idêntico àquele cromossomo original. Isso aí é um cromossomo duplicado, né? Quando você tem as duas cromátides juntinhas nessa estrutura em formato de X. E por que ela tem esse formato? Por que está duplicado? Porque vai ter uma divisão. Se eu dividir X por 2, eu vou ter X sobre 2, não vou? Tenho 20 cromossomos e dividir por 2, eu vou terminar com 10. Para resolver esse problema, na mitose, você precisa da fase S, onde ocorre essa duplicação. Então, beleza. A célula viu que ela pode dividir, que está tudo certinho. E aí, como é que ela faz essa divisão? A primeira etapa é ela dissolver o núcleo, é começar a separar as proteínas, os lipídios que formam a carioteca, que formam a membrana nuclear, para que esses cromossomos duplicados possam se ligar a proteínas que a gente chama de proteínas do fuso acromático ou proteínas do fuso ou fuso mitótico. Todos esses nomes são aceitos. E para que elas possam se destacar. O que vai acontecer na mitose? Essa cromátide aqui vai se destacar dessa cromátide aqui. A mitose só faz isso, só separa a cromátide irmã. Então esses cromossomos duplicados vão estar bem condensados, vão estar bem empacotadinhos para ficar fácil de separar.
E você vai ter a formação do fuso acromático, que são proteínas que vão se ligar aos cromossomos e funcionar como cabos de aço, cabos que puxam esses cromossomos. Por que chama fuso acromático? Porque não dá para ver no microscópio, não tem cor. Acromático quer dizer sem cor. Você não consegue ver isso no microscópio óptico, mas dá para ver no microscópio eletrônico, porque no microscópio eletrônico nada tem cor. Então a prófase é essa etapa de preparação para divisão celular, onde você vai ter o núcleo começando a se desfazer, os cromossomos o mais condensados possível, então eles vão estar se preparando para condensar ao máximo, e o fuso vai começar a se formar. Depois a gente vai para a metáfase. O que é característica da metáfase? O que é próprio dessa etapa? Os cromossomos vão ficar no meio da célula. Eles vão ficar naquela região que a gente chama de equador da célula, ou placa equatorial. Vão estar bem no meio. Pensa numa bola de futebol. Pensa ali que no meio dela, né, na região mais central, estaria o Equador, né? A mesma coisa na Terra, você tem a linha do Equador que corta, os cromossomos vão se concentrar naquela seção ali, que seria esse disco que está cortando a esfera, né? A bola de futebol, que vocês imaginaram aí. E aí o que acontece? Esses cromossomos na metáfase vão estar o mais condensados possível, para ficar fácil de separar, para não ter erro. É nessa etapa que a gente consegue contar quantos cromossomos tem no milho, na soja, no ser humano, na cebola, no burro, no cavalo, no cachorro. Por quê? Porque tá fácil de ver, tá fácil de contar. Se você der uma imagem boa de uma mitose para um geneticista experiente que sabe mexer, sabe interpretar, ele consegue contar o cromossomo ali com tranquilidade. E na metáfase, a carioteca, né, o envelope nuclear, já se dissolveu e o fuso acromático já está ligado aos cromossomos, pronto para puxar. E aí na anáfase começa o cabo de guerra, começa a separação. Então, você vai ter a separação das cromátides irmãs agora em cromossomos simples. Né? Cada metade aqui desse cromossomo vai vir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A anáfase é quando você tem de fato a separação desses cromossomos. E aí, depois que eles começam a se separar e são puxados para as extremidades, a gente tem a telófase. A telófase é quando ocorre a divisão celular, a citocinese, que é justamente a formação aqui desse estreitamento na célula. Né? A célula estava grandona assim, separou os cromossomos dentro, o que vai acontecer? Ela vai começar a sofrer uma constrição aqui no meio para separar em duas. E duas células diploides normais. Se for uma mitose gamética, vai formar duas células haploides, que é o que acontece nas plantas. Então, na telófase, a carioteca começa a ser formada de novo, o centríolo já está separado para cada célula, aí essa separação celular começa a acontecer, e os cromossomos começam a se desespiralizar, começam a ficar menos condensados, ok? Mitose. Alguma dúvida? Então tudo ok, vou continuar para a meiose. A meiose, gente, vai ser relativamente parecida com a mitose, mas com alguns pequenos detalhes. A meiose se diferencia por ser uma divisão celular reducional, ou seja, a quantidade de DNA nas células filhas
sofre uma redução em relação à célula mãe. Se eu tinha uma célula diploide lá no começo, a meiose vai formar células haploides. Se eu tinha uma quantidade X de DNA, depois que ocorrer a meiose, eu vou ter uma quantidade X sobre 2. Se eu tinha 20 cromossomos, eu vou passar a ter 10. Se eu tinha 46 cromossomos, eu vou passar a ter 23. E isso é muito importante, porque a meiose é uma divisão que ocorre nas células da linhagem germinativa, daquela linhagem que vai ser utilizada pelos organismos para a reprodução. Então ela vai ser usada tanto para formar gameta quanto para formar esporo nas plantas. Qual que é o objetivo da meiose? É de recombinação gênica e de produção de variabilidade genética e manutenção da ploidia da espécie depois que ocorra uma fusão gamética. O que são gametas? São células especializadas em se combinar com uma outra célula. Vou usar o exemplo do ser humano, que é mais fácil da gente entender. No ser humano a gente tem 2 gametas, óvulo e espermatozoide. Na verdade o termo correto não é nem óvulo, é ovócito. E você tem o espermatozoide, são os 2 gametas que a gente possui na espécie humana. Cada um deles carrega um conjunto de cromossomos que equivale a metade do conjunto de cromossomos que um ser humano adulto tem. Ou seja, se eu aqui tenho 46 cromossomos, o óvulo que me formou tinha 23 e o espermatozoide que me formou tinha também 23 cromossomos. Até aí não tem mistério nenhum. Mas o que acontece? Os cromossomos que existem em um óvulo e existem em um espermatozoide são cromossomos homólogos. Isso quer dizer, a gente viu genética já. Isso quer dizer que as características que o cromossomo 1 do óvulo determinam são características da mesma natureza, do mesmo tipo, que as características do cromossomo 1 do espermatozoide. Ou seja, se numa região gênica lá no cromossomo 1 eu tenho um gene para a cor dos olhos no óvulo, e a característica que esse gene determina é cor dos olhos azul, e aí no espermatozoide eu olho esse cromossomo 1, na mesma região gênica, no mesmo gene, eu também vou ter característica cor dos olhos. Mas a informação da característica cor dos olhos pode ser diferente, pode ser cor dos olhos castanho. É daí que vem o azão azinho, que a gente estuda em genética. Como nós somos organismos diploides, cada segmento desse DNA que está nos cromossomos vai ter 2 cópias, A gente vai ter 2 cópias desse segmento, que determina a cor dos olhos, por exemplo. Que determina se você tem fenilcetonúria, por exemplo, que é uma doença genética. Como é que a gente entende isso? As características que a gente tem são fruto da interação desses 2 conjuntos de cromossomos, do seu pai e da sua mãe. Então, para cada característica que a gente possui, se ela for uma característica que é determinada por um gene só, a gente recebe um gene da nossa mãe e um outro gene do nosso pai. Esses genes são determinados alelos, São genes alelos. Porque eles estão na mesma região, eles têm a mesma finalidade, que é determinar, por exemplo, uma característica de cor dos olhos, de o bico de viúva, que é aquela pontinha no cabelo que muitas pessoas têm, que é uma característica recessiva.
essa explicação ficou clara? Deu para entender o que é esse conceito de diploide, haploide, como é que a meiose vai formar esses gametas vão interagir para formar uma célula com 46 cromossomos, no caso dos seres humanos? Ou ficou alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, já sabe, né? Aperta o botão de emergência e fala, professor, não entendi. E aí, o que tem de especial na meiose? Na meiose, a gente tem esse evento chamado de crossing over, ou também conhecido como recombinação homóloga. Esse evento aí é a coisa mais importante que acontece na biologia inteira. Por que é a coisa mais importante que acontece na biologia inteira? Porque sem ele não existiria variação genética, não aconteceria mudança significativa entre organismos da mesma espécie, entre seres humanos. É daí que a gente tem a possibilidade de que variações ocorram. Eu vou tentar explicar o que é o crossing over de uma maneira que seja completa, mas que não aprofunde demais, porque não é o objetivo aqui que vocês entendam detalhe por detalhe. O que é importante se saberem sobre o crossing over? Primeiro que ele acontece na prófase 1, tá? É na primeira etapa da meiose que vai acontecer esse evento de recombinação, em que um pedaço de DNA de um cromossomo vai trocar esse pedaço por um outro pedaço de DNA de outro cromossomo que é homólogo a esse primeiro cromossomo, né? Esses dois cromossomos que trocam DNA são homólogos entre si. O que significa ser homólogo? É a mesma lógica do que eu expliquei para vocês. Se eu tenho lá o cromossomo 1 do óvulo que me formou e eu comparo ele com o cromossomo 1 do espermatozoide que me formou, esses dois cromossomos são homólogos, porque eles têm a mesma quantidade de DNA, o mesmo tipo de gene, né, a mesma natureza de genes. Então, eles vão determinar características do mesmo tipo. A única coisa que acontece é que a informação dessa característica vai variar. E aí o que acontece? No crossing over, você vai ter essa permuta, você vai ter essa recombinação de pedaços de DNA entre cromossomos homólogos. Por isso que a gente chama de recombinação homóloga. Se acontecer outro tipo de recombinação, e isso pode acontecer, aí a gente está falando de uma transposição, de uma translocação, que são alterações cromossômicas, são modificações, recombinações que não são comuns, não são normais de acontecer. Na verdade, a transposição é bem comum, mas que não são importantes aqui para o nosso objetivo. Então, nem vou citar esses casos. Vou focar só no crossing over, que é sinônimo de recombinação homóloga. Como é que isso acontece? Se eu olhar na escala do cromossomo, né, do DNA junto de proteína, o que eu vejo é mais ou menos isso aqui. Eu vou ter o cromossomo, aqui ele representou nesse desenho, cromossomo simples, mas lembrem que ele vai estar duplicado, então ele seria um xizinho preto e um xizinho branco. Imagine que tem outro pedaço do branco para cá e outro pedaço do preto para cá. Isso quer dizer que o cromossomo paterno e o cromossomo materno de uma determinada característica, né, esses dois cromossomos vão se encontrar e eles vão se enlaçar de maneira
né, que um cromossomo se enlaça, ele se entorce com o outro, né, ele se abraça no outro, se enrola, e você tem a troca de um trecho, de um pedaço do cromossomo branco com o cromossomo preto. Essa troca acontece e aí você vai ter um cromossomo que é parte branco e parte preto, e outro cromossomo que é parte preto e parte branco. Lembrando que na prófase 1, quando isso acontece com o cromossomo duplicado. Então você teria aqui o cromossomo branco duplicado, então teria outra parte aqui dele toda branca, com uma perna com um pedaço preto, e o outro cromossomo preto duplicado com um pedaço de um braço do cromossomo, uma perninha ali, branco. Isso é o que acontece quando você olha de fora, você olha de longe, você olha superficialmente. No DNA, o que acontece é o seguinte: uma das fitas se quebra, se fragmenta, vem uma enzima lá e corta. Depois vem que essa enzima corta, ela separa um pedaço dessa fita aqui e dessa aqui. E aí, uma das fitas vai invadir, vai entrar no meio das outras duas, vai abrir um buraco e ela vai parear aqui. Quando ela parear, o que vai acontecer é uma síntese nova aqui de DNA. Você vai ter a cópia dessa fita aqui, né, que é preta, nessa fita branca. Ó, aparece aqui a fita preta junto dessa fita mais fininha. E aí você tem uma síntese nova aqui que vai completar com uma parte preta. E olha só, aconteceu a recombinação aqui. Tem um pedaço aqui e outro pedaço aqui pretos nesse cromossomo. Você vai ocorrer o evento de crossing over aqui. Ou pode acontecer isso aqui. Essa fita invade, você tem uma síntese de um trecho aqui. Esse trecho se liga com essa região original. Você tem a síntese de um trecho do DNA preto com base nessa fita escura aqui, que pareia com essa fita mais fina aqui. E aí o que acontece? Você tem essa bolha de replicação aqui, essa forquilha dupla. E aí depois que ela acontece, você tem a troca desses segmentos aqui, ó. Então fica uma parte preta seguida por uma parte mais fina e uma parte mais grossa. E aí tudo fininho. E aqui tudo mais grosso. E aqui uma parte fininha, uma parte mais densa, né, dessa fita mais escura, uma parte mais fininha, uma parte mais escura, aqui fininho e tudo escuro. É como se essa parte aqui, ó, tivesse sido trocada, tivesse passado entre uma fita e a outra. Basicamente você tem dois tipos de recombinação homóloga, que são esses aqui. Os dois são válidos, mas quando você olha na figura geral, o que você vai ver é isso aqui. É um pedaço de um cromossomo que trocou com o outro. Essa explicação que eu dei aqui é só para vocês entenderem que isso acontece no nível do DNA. Né? A característica que tinha lá no cromossomo paterno mistura com a característica que tinha no cromossomo paterno. Tem uma troca ali de material. Isso acontece na meiose, na hora de formar um gameta, por exemplo, no ovário e no testículo da espécie humana. Essa meiose acontece ali. E é aí que vai ter esse evento de recombinação. Então, por isso que cada gameta que é produzido pelos seres humanos é um gameta único. Eles são diferentes entre si.
Essa parte aqui, gente, não precisa decorar, não precisa fritar em cima disso, que isso não vai cair no Enem. É só para vocês entenderem que isso acontece no nível do DNA, no nível lá daquela dupla fita de nucleotídeos que a gente viu na aula passada, que ela troca pedaços com outra fita. E aí o que acontece? A etapa mais importante da meiose é a prófase 1, porque é quando acontece o crossing over. Para efeito didático, ela é dividida nessas fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vocês não precisam decorar essas fases, eu não decorei, elas não são importantes, mas o que vocês precisam entender é esse processo geral aqui do que acontece no crossing over. Você tem o cromossomo duplicado, eles se pareiam na prófase 1, um cromossomo abraça o outro, acontece como se fosse um corte no meio do cromossomo, e um pedaço do cromossomo amarelo vem parar aqui no azul, e um pedaço do azul vem parar no amarelo. É isso que vocês têm que saber. E aí a meiose é um pouquinho diferente da mitose, porque ela é dividida em duas fases, meiose 1 e meiose 2. Na prófase 1, a gente tem o crossing over. Aí na metáfase 1, ao invés dos cromossomos parearem um em cima do outro, na figura aqui, como seria na mitose, deixa eu voltar aqui na mitose, ao invés deles parearem um em cima do outro, eles vão parear um do lado do outro. E vão parear sempre cromossomo homólogo um do lado do outro. Para que na meiose 1 aconteça, né, na anáfase 1 da meiose, a separação de cromossomos homólogos. Né? Lembrando que aqui é um cromossomo duplicado e o homólogo dele é esse daqui. E aí, quando um separa do outro, eu já tenho uma redução no número de cromossomos, eu já tenho uma redução na ploidia, porque eu separei o par de cromossomos homólogos. Então lá no ser humano tem 46 cromossomos, mas são 23 pares. Eu separei o par de cromossomo paterno do par de cromossomo materno. Só que isso não acontece de uma forma que sempre vai ir cromossomo paterno para um lado e materno para o outro. Não, pode ir um paterno para um lado, outro materno para o outro, aí um materno para esse lado de cá, um paterno para esse lado de cá. É como se eles se alinhassem e fossem separados. O par vai ser separado. Não precisa necessariamente ser uma separação exatinha, sistemática de quem tem toque, né? Quem tem aquela compulsão por uma organização perfeita. Mas vai separar cromossomos homólogos. E aí na telófase 1 você já tem duas células filhas haploides. Se eu era diploide, agora eu passei a ser haploide. Eu não tenho mais dois conjuntos cromossômicos. Eu vou ter um cromossomo 1, um cromossomo número 2, um cromossomo número 3 e assim por diante, até o cromossomo sexual. Então o espermatozoide vai carregar ou um cromossomo X ou um cromossomo Y, nunca os dois. Quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, pode acontecer. A natureza não é perfeita, ela não faz tudo 100% da forma mais perfeita sempre. Mas de uma forma geral, vai ter apenas uma cópia de cada cromossomo lá no início da meiose 2. Aí a meiose 2 vai acontecer igualzinho uma mitose. Os cromossomos duplicados vão se alinhar aqui um em cima do outro, vai separar as cromátides irmãs de um e do outro. A telófase vai formar células filhas haploides idênticas a essa célula inicial. Na verdade não vai ser idêntico porque teve o crossing over, né? Aqui está até representando
o crossing over. Você vê um pedacinho vermelho aqui e um pedacinho azul nesse cromossomo. E no final da meiose você vai ter a produção de 4 células filhas haploides. Essas células podem ser gametas, mas também podem ser esporos no caso de plantas. E aí a gente chega na parte de expressão gênica. Meiose, ficou alguma dúvida? Não? Ok. O que é expressão gênica? É a gente entender como que as informações que estão contidas no DNA são transformadas em algo que a gente consegue ver, né, no nosso fenótipo. E esse fenótipo, em grande parte, é determinado por proteínas. Então, o estudo da expressão gênica é entender como que o DNA se sofre modificações, né, sofre processos para passar para RNA e esse RNA ser traduzido em uma proteína que vai digerir um carboidrato, vai digerir uma proteína, vai digerir um lipídio, vai produzir um determinado pigmento, vai ser um anticorpo contra uma doença. Expressão gênica envolve estudar isso. E isso aqui, esse fluxograma, a gente chama de dogma central da biologia molecular, em que a gente tem um gene, produz um RNA mensageiro, um transcrito, e esse RNA mensageiro produz uma proteína. Então esse primeiro processo aqui a gente chama de transcrição, e esse segundo processo a gente chama de tradução. Ele não acontece, né, o fluxo de informação não acontece só assim. É possível RNA formar DNA. Um exemplo de quando isso acontece é no vírus da AIDS, né, o HIV. Ele é um vírus de RNA, que a gente chama de retrovírus, e a partir do RNA ele produz um DNA que se incorpora no material genético dos linfócitos T CD4, né? E aí isso causa a progressão da doença, da síndrome da imunodeficiência humana. Pra vocês entenderem o processo todo, eu vou compartilhar com vocês um vídeo. Pera aí que eu só preciso descobrir como é que faz isso aqui mesmo. Isso aqui. Vocês estão vendo a guia do vídeo? Estão, não estão? Deixa eu ver se as legendas estão em português. Agora estão. A gente vai entender. A gente vai entender como é que o DNA passa a ser uma proteína.
É um vídeo simples, né? Ele é bem resumido, mas está nos slides. Aí o que que acontece? Nós passamos um pouquinho do tempo. Não tem problema, porque a parte de expressão era só isso. Eu não quero ficar entrando em detalhe de o que que acontece no ribossomo. Não vai cair isso no Enem. Isso é bobagem. Então vocês podem pegar esse vídeo e assistir várias vezes, pausar, pegar passo a passo o que está acontecendo e, mais uma vez, olhem lá o Khan Academy. Ele tem todo esse conteúdo explicadinho, tem vídeos ótimos para vocês darem uma olhada e não precisa aprofundar muito, vocês não precisam saber que enzima que faz a ligação do aminoácido no RNA transportador. Isso não é importante. Vocês têm que entender como ocorre esse processo de tradução, de transcrição. Para terminar, então, eu vou parar aqui a gravação.